Fala galera, beleza? Então, agora a gente está aqui na parte 2 do capítulo 7. Na primeira parte a gente já fez setup do nosso logger. Nossa aplicação tem uma visibilidade muito maior agora do que está acontecendo. E nesse a gente segue melhorando a aplicação, né? Aplicando boas práticas de desenvolvimento de software em geral, né? Que é o lance da... Isso aqui é falado até no 12 Factor Apps, que eu vou botar aqui embaixo, que é tipo um manifesto feito pelo Heroku que explica o que as apps devem seguir para rodar bem na cloud, né? E uma delas é a tua app ter graceful shutdown, que eles chamam, que é o lance da tua app saber se desligar baseado em comandos. Ou seja, quando tu tá rodando tua app na cloud, né? A tua app às vezes está num container e tal, e às vezes o orquestrador, sendo Kubernetes, Docker, o que for, o Kubernetes, né, usa Docker igual, mas imagina que eles mandam um comando para tua app tipo desliga, né? Na maioria das apps, a app só explode e o orquestrador remove o container. Mas a gente não é essas pessoas, né, gente? A gente vai implementar uma lógica de a app vai saber quando teve um comando de desligar e ela vai saber se desligar. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui ligeirinho na nossa app. Vamos dar um yarn start na app aqui. Vocês vão ver uma coisa interessante. Bom, a app está rodando. Se eu apertar Ctrl C, só desliga, né? Imagina se tivesse uma requisição indo para o banco de dados, uma coisa assim, a gente não sabe, né? Tipo, simplesmente desligou a app direto. A app tem que ser inteligente de receber um comando. Quando tu aperta Ctrl C, tu tá mandando um comando, o terminal manda um comando dizendo desliga esse processo. E o processo tem um tempo para receber esse comando, se desligar e mandar um true de volta. Então a gente vai implementar essa lógica, a lógica da aplicação saber se desligar. E também a gente vai implementar... vamos começar aqui que é melhor da gente ver. A gente vai vir aqui no nosso source, no nosso index. O nosso index agora está bem simples e a gente vai começar a botar mais algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai botar é botar isso aqui dentro de um try catch. Então, se tiver algum erro no início da aplicação, a gente já vai pegar esse erro. Catch, né? Error. Abre e fecha ele aqui. E agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai usar o nosso logger, né? E a gente vai dizer logger.error app exited with error. Então aqui, se tiver algum problema na inicialização da aplicação, a gente vai desligar a app. E aí a gente desliga a app e a gente manda um comando de volta para o terminal de que algo aconteceu, uma falha aconteceu. A gente está controlando o que a gente vai dizer para o terminal. Então a gente vai dar um process.exit. A gente vai terminar esse processo passando um código de failure, que é 1. Né? O process é do Node.js, o exit aqui, se vocês olharem o tipo dele, tem o code, que é o número, né? Que é opcional. Então a gente está passando aqui. A gente vai ter dois códigos. Eu vou criar aqui em cima dois códigos. Que vai ser um enum, né? Enum exit status. Esse enum vai ter duas propriedades. Uma é failure, que é igual a 1, e uma que é success. Success, que é igual a 0. Então agora aqui, em vez de usar esse número, a gente usa o enum exit status failure. Bem mais bonito e legível, né, gente? Então aqui a gente já tem uma configuração para quando algo acontece com a app e ela tem que ela se desliga por algum motivo. A gente ainda não está tratando o que eu falei para vocês, que é quando alguém dá um Ctrl C ou um tipo de uma coisa como essa. Agora a gente vai fazer essa lógica. Essa lógica é chamada de signal. A gente passa um sinal pro processo e diz pro processo desligar. A gente vai tratar alguns sinais só. Exit signals. Esse exit signals vai ser do tipo Node.js .signals e vai ser um array. Se a gente olhar esse tipo aqui, né,
tá aqui todos os tipos, todos os sinais que que o tipo Node.js lista aqui, que esses aqui são os sinais que tu pode mandar para uma aplicação no terminal, né? Normalmente, quando tu dá um Ctrl+C, ele manda um sig_key ou um sig_term, não lembro qual é agora. Mas os que a gente vai administrar é o igual um array, né? Alguns que a gente vai administrar é o sig_int, o sig_term e o sig_quit. Então aqui são os que a gente vai, esses aqui a gente vai escutar esses comandos. Quando alguém der algum desses comandos para nossa aplicação, a gente vai saber desligar a aplicação. Para a gente não implementar a mesma lógica para todos, para a gente não ter que escrever a mesma lógica para todos, a gente vai fazer um loop nessa lista de sinais aqui, com o map, né? Exit signals.map. E a gente vai receber aqui o que é? O sig, né? Que vai ser um daqueles três ali. E a gente vai botar um listener, né? Usando process.on. Aí a gente passa o sig, que a gente quer, um desses aqui, né? E uma função assíncrona para ele, que a gente vai precisar que seja assíncrono. Então, quando tiver alguma chamada pro terminal, a gente está dando um process, então a gente está adicionando um event listener para esse sig daqui, né? Qualquer um desses sinais, quando qualquer um desses sinais acontecerem, a nossa função aqui vai ser chamada. O que essa função vai fazer? Ela vai desligar a app de uma maneira legal. Então, a gente vai dar um try aqui. Vai dar um await server.close. Lembra que a gente criou esse método lá? Porque a gente já usa nos testes. A gente vai dar aqui um logger.info aqui. .info porque a gente está fechando a app com sucesso. Então não é erro. A gente recebeu um comando de desligar e a gente está desligando. Exited with success. Se a gente consegue dar um close na app, a gente está desligando ela com sucesso. A gente dá um process.exit. E agora a gente fecha o processo com sucesso. Exit status.success. Ou seja, a gente desligou a app, a gente recebeu um comando de desligar, a gente desligou. Se der um erro durante a desligar a app, imagina que o banco de dados não desligou a tempo e tal, porque, sei lá, tem processo tipo Docker, ele te dá alguns milissegundos ou segundos, se não desliga, ele te mata o processo. Daí a gente vai logar com erro, né? Logger.error. A gente vai botar aqui app exited with error. Aí a gente vai passar o erro aqui. Error, né? E process.exit. E a gente vai botar aqui o exit status.failure. Beleza? Então aqui a gente fez a nossa lógica de desligar a app. Vamos testar isso aqui? Para testar, a gente vai dar um yarn start, vai esperar a app ligar, e a gente vai simular, né, a app sendo desligada por um processo externo, ou por um serviço externo. Basicamente, apertando Ctrl+C, né? Ó, se eu apertar Ctrl+C, app exited with success. Quer dizer o quê? A gente desligou a app, desligou o banco de dados e a app saiu com sucesso, né? Vocês veem que antes a gente apertava Ctrl+C não aparecia nada, porque a gente estava só matando a app. Agora a gente desligou a app com sucesso. Beleza? Então agora a gente adicionou aqui uma coisa. Então agora outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Olha o que acontece na nossa app. Docker stop. Opa, Docker start. Isso aqui. Eu vou parar o meu MongoDB e eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente inicia a app com o MongoDB desligado, né? Ou seja, a gente não consegue conectar no Mongo. Olha o que acontece. Além de demorar pra caralho, olha o que vai acontecer. Ó, vocês viram? Ó, level 50, time parará, mensagem, app exited with error, mongoose server selection error, tarará. Então a gente tá sendo claro agora tudo que tá acontecendo, né, na nossa app, a gente tá escutando todos os erros e tratando eles. Outra coisa que é importante a gente tratar também é o lance de promises que não são promises que ficam perdidas na app, né? A gente tem que administrar isso também. Então a gente vai adicionar outro listener aqui em cima para escutar por promises que ninguém está fazendo catch nelas. Isso pode acontecer, pode quebrar o processo. Então a gente faz isso aqui, ó.
gente dá um process on, a gente escuta todas as promises que tiveram uma rejeição, um reject, mas ninguém estava dando um catch nelas. A gente bota um logger.error e a gente diz que a app vai, né, dar um exit por causa de uma promise que foi rejeitada e a gente joga uma exceção aqui. Então agora a gente está jogando uma exceção que vai finalizar o processo. Ele não vai ficar parado lá, né, stuck por causa disso. A gente viu que a promise rejeitou, a gente logou porque ela rejeitou, porque agora nas versões novas do Node ele não crasha, ele não dá mais crash no processo, a gente tem que escutar. Então a gente escuta, a gente joga uma exceção, finaliza a app vai se reinicializar de novo, provavelmente, né, que isso é uma boa prática, qualquer coisa errada, desliga a app, né, deixa a app se desligar e inicializa ela de novo. Isso é um custo muito baixo quando tu está na cloud para reinicializar uma app, né, e às vezes pode arrumar um bug, né, melhor do que tu ficar parado lá eternamente. Outra coisa é quando tiver uma exceção, né, foi jogado uma exception em algum lugar da app, a gente vai escutar essa exception também usando o process on.caught exception aqui, que é um dos event listeners do Node, que a gente pode olhar eles aqui. Tem vários aqui que tu pode escutar, mas esses são os principais que eu quero aqui. A gente vai botar um erro, logger.error, app exiting to an on.caught exception, passa o erro que veio, porque o erro vem aqui, e finaliza o processo com falha aqui nesse caso. Beleza? Então aqui a gente está administrando a maioria das coisas que podem acontecer na nossa app, né? Isso é muito útil. Isso é muito útil para a gente ter visibilidade da nossa app. A gente tem que ter o controle total da nossa app. E rodando na cloud, principalmente com containers, eles são muito rápidos. Eles desligam apps, né? Eles iniciam novas apps. E uma das melhores coisas que tem a fazer é saber desligar a tua app na hora certa, da maneira certa, para que ela possa ser reinicializada, né, da maneira certa também. Então, tratar isso é muito importante. Só vamos dar um Docker Start aqui de novo. E vamos dar um yarn test, só para garantir que nossos testes estão funcionando. Ah, mas a gente não mudou nada de teste, né? Isso é um yarn start. Yarn start. Então tá funcionando a app. Então beleza, galera. Então aqui a gente fez setup das coisas básicas. Não básicas, né? Mas as coisas necessárias para nossa app rodar na cloud e ela ter bastante visibilidade do que ela está recebendo de fora e saber se desligar também. Então no próximo vídeo a gente segue melhorando a nossa app para a produção. A gente vai melhorar o tratamento de erros também, né? Que a gente tem como melhorar um pouco, deixar um pouco mais genérico. Então vejo vocês no próximo vídeo logo.